Amados irmãos, graça e paz. Hoje estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração, uma palavra muito importante sobre um tema que mexe com cada um de nós, é um tema que marca a nossa vida cristã, é sobre o avivamento espiritual, sobre o avivamento que nós almejamos ou que nós já conquistamos pela graça do Senhor. É um assunto, é um tema bastante falado pelos evangélicos, né? Você já deve ter ouvido alguma palavra, alguma mensagem, já leu sobre isso, e hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo traz mais uma palavra, mais uma revelação espiritual para seu coração. E eu quero começar falando sobre avivamento, falando sobre a base espiritual, como ele começa, como ele inicia na nossa vida cristã. Eu quero trazer como base a leitura bíblica, a primeira leitura, entre outras que faremos, a primeira em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, fala da base, fala de uma vida livre, de uma vida transformada, liberta para o avivamento, para uma vida nova, uma vida transformada com Jesus. Vejamos o texto. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela renovação do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, a nossa palestra, a nossa palavra nessa oportunidade é sobre a base do nosso avivamento e o exemplo de alguém avivado. O exemplo de alguém que demonstra uma vida de total e pleno avivamento. Nós vamos ver a base, como esse texto aqui, depois vamos ler em Atos, que traz o exemplo de alguém tomado pelo Espírito Santo. Então, nós estamos hoje tratando de um tema que é o avivamento. E eu dou o tema para o verdadeiro avivamento na vida do salvo. Vimos no texto que terminei de ler que o verdadeiro avivamento vem pelas marcas de Cristo, marcado por Cristo, as marcas do seu sangue, as marcas do seu poder, as marcas do seu amor profundo por você e por mim. Não é a marca humana, não é a marca física, carnal. Não, é a marca do coração. Somos marcados pela transformação da nossa vida, conforme nós podemos ver claramente em Romanos 2:29. Vamos ler? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, de cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, a mudança, o avivamento, ele vem da nossa interioridade, vem pela marca do Espírito Santo, na mudança da nossa vida, vem pelo poder de Cristo.
vem pelo despojar da carne. É o deixar da velha inclinação. É o despojamento efetivado no homem pela ação do nosso Deus através do seu Espírito. É a marca do Espírito Santo que nós vimos em Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, obtido pela marca de Cristo. O avivamento vem pelo selo do Espírito Santo na sua vida, pela fé. Vejamos então como o avivamento vem. Ele vem pela conquista da ressurreição de Cristo. Conquistado pela ressurreição de Cristo, conforme nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Aqui em 1 Coríntios 15, 19, claramente fala sobre isso, né? Claramente mostra que de fato ele ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Jesus ressuscitou, é as primícias dos que dormem. Em Cristo nós morremos, mas fomos ressuscitados espiritualmente. Fomos ressuscitados, porque em Cristo somos ressuscitados, conforme Paulo escreve em Romanos 6,4. Vejamos esse texto tão importante, tão marcante para nosso avivamento. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, nós fomos sepultados pela morte, representada pelo batismo, e fomos ressuscitados espiritualmente pelo poder de Cristo. Para quê? Para que andemos nós em novidade de vida. Uma vida transformada, uma vida alegre, uma vida abençoada, uma vida santa, uma vida de poder, uma vida de amor, uma vida de consolação, uma vida de certeza, uma vida de vitória, uma vida de doação. Nós veremos depois o exemplo de um homem avivado, de um homem transformado, que a sua vida, o compromisso era Jesus plenamente no seu viver. Mas a base é que Jesus nos concedeu vida, o avivamento que vem por Jesus. Ele, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Ah, meus amados, meus irmãos, muitas vezes nós encontramos na igreja, encontramos na religião, própria religião cristã, muito legalismo, muita voz do homem, muita voz da religião, da criação humana, mas o avivamento vem pela quebra do legalismo. Quebra do legalismo. As legalidades religiosas, políticas, sociais, culturais não podem mudar o coração do homem. Não. Nós somos livres do rigor da lei que mata, porém livres pelo poder do Espírito Santo que vivifica o homem. Está aqui nesse texto que eu terminei de ler alguns minutos atrás. O Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, cancelou pelo poder do seu sangue toda escrita de dívida, todo o registro de dívida que pesava sobre vós, sobre mim, sobre nós. Olha que privilégio, olha que bênção. A base do nosso avivamento vem pelo pagamento da nossa dívida. Em Efésios 2,15 fala da abolição do legalismo religioso.
Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O Senhor Jesus trouxe a paz verdadeira. Ele é a paz verdadeira. É a paz que tranquiliza o nosso viver, que dá tranquilidade para a nossa caminhada terrena. Esse texto é formidável, é extraordinário. Efésios 2,15. A base do nosso avivamento. 1 Pedro 2,24 também fala: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aleluia! Jesus removeu as ordenanças que escravizavam os homens, encravou tudo na cruz, nos dando libertação. Há milhares e milhões de evangélicos, de cristãos escravizados pelas ordenanças humanas, pela criatividade das religiões, que diz não toque nisso, não fale aquilo, proíba isso, proíba aquilo, e escraviza e deixa as pessoas amarradas, amarguradas, tristes, porque a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação espiritual é feita pela graça e o poder do Espírito Santo na sua vida. Não é pela religião, não é pela lei, não é pela formatura humana ou formação cultural humana. Não, é realizada pelo poder de Deus na sua vida. O avivamento vem pelo amor de Cristo. É pelo amor. É Ele que nos traz o avivamento. Nos amou tanto que doou sua vida por nós. Jesus despojou os principados, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4:8. A iniciativa é de Jesus. A graça é dele. O caminho é ele. E o avivamento vem dele, por ele, para cada um de nós. Ele despojou o inimigo. O texto que eu li aqui no versículo 15, né? Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O inimigo, o diabo, os demônios, toda opressão, toda oposição a Cristo foram desprezadas, foram derrotadas na cruz do Senhor. Despojou o inimigo, quer dizer, desarmou o inimigo, tirou as armas das mãos do inimigo. Assim como o soldado vencido é desarmado pelo vencedor. Ele desfez o poder do inimigo de forma pública, expôs a vergonha do inimigo derrotado publicamente, finalizou sua vitória testemunhando a todos da grande vitória alcançada. O príncipe deste mundo foi expulso. Lá em João 8,31 fala sobre essa realidade, essa verdade tremenda, extraordinária. O poder do mal foi subjugado. A vitória de Cristo é definitiva. Nós encontramos um texto maravilhoso, lindo, que exemplifica a nossa vitória. Romanos 8,37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! E assim, agora podemos, de glória em glória, sermos conduzidos em triunfo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2,14. Meus amados, terminamos a primeira parte desse texto sobre avivamento. É a base, é o que significa, é o que nos traz para a nossa experiência do avivamento. E agora a segunda parte, importantíssima. Fique comigo, continue ouvindo, continue prestando atenção nessa palavra. Olha, em breve espaço de tempo, vou esclarecer para você, vou trazer o exemplo agora, sabe de quem? De Estevão, o primeiro mártir, a grande testemunha, o diácono, o homem de Deus,
Sabe o que diz a palavra de Deus sobre Estevão? Sua vida consagrada. Atos 6:5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A segunda parte, sobre avivamento, nossa palavra, é o exemplo, é a vida de um homem avivado, poderoso na fé, no testemunho. Sua dedicação foi até a entrega da sua vida ao Senhor. Ele perdeu a sua própria vida terrena, mas ganhou a vida eterna. Ele foi apedrejado, ele foi morto, ele se entregou por amor. E qual era a qualidade desse homem? Cheio do Espírito Santo. O homem, como diz a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 6, vamos voltar nesse texto, Atos 6, versículo... aqui no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha a qualidade desses homens, inclusive Estevão era um deles. E elegeu, e o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha a qualidade de Estevão, homem de fé, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O avivamento resulta nessa prática, o exemplo de Estevão. Em Atos 6, versículo 10, nós encontramos: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria de Estevão. Verdadeiro seguidor de Jesus, verdadeiro exemplo, que amou a Jesus até o fim, amou a Jesus até a doação da sua própria vida no testemunho, na vida cristã. Diferente de milhares de cristãos, por qualquer probleminha, qualquer dificuldade, qualquer crise, já estão desanimados, já estão abandonando a fé, estão voltando para o mundo, voltando para os vícios, voltando para a mentira, para a idolatria. Quão diferente é o exemplo de um homem avivado igual Estevão. Homem marcado pelo poder de Deus, homem marcado pela graça do Senhor, homem cheio do Espírito Santo. Encontramos aqui esse texto que mostra a vida de Estevão. Nós encontramos aqui o seu testemunho, a sua entrega, em capítulo 7. Capítulo 7, do versículo 54 até o 60. A entrega dele por Jesus, a entrega da sua vida. Ele pagou com a própria vida o seu testemunho, a sua vida de avivado, homem avivado. O fervor espiritual não diminuiu, não acabou. Ele pregou, ele ensinou, ele falou a palavra de Deus para o povo de Israel. Ele enfrentou os seus algozes, os seus opositores, com grande ânimo, com grande coragem, com grande entusiasmo. Ele continuou falando do amor de Deus, da graça do Senhor. Meus amados, que coragem, que testemunho, conforme Atos 7, 54 ao 60. Vou ler esse texto, que mostra o exemplo de um homem comprometido com a palavra de Deus. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto,
taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Meus amados, olha que exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que conhecia Jesus de fato, um homem que vivia Jesus, que experimentava o seu poder, que não desanimou, que não se acovardou diante de uma ameaça e de uma realidade de morte. Ele foi morto por apedrejamento. Muita gente se diz que é avivado. Há muitas igrejas que dizem: a nossa igreja é avivada, a minha igreja é avivada. Mas muitas vezes é uma igreja que tem tantas pessoas ali comprometidas com o pecado, que não pagam as suas dívidas, que não falam com a sua família, que muitas vezes praticam atos vergonhosos, que dão mau testemunho de bons pagadores, de bons adoradores, bom testemunho de pessoas que falam a verdade. O verdadeiro avivamento, irmãos, passa por uma transformação, por uma mudança interior, uma mudança grandiosa na alma e no caráter. É a mudança de um caráter, de uma pessoa que vivia para o pecado, que vivia para o mundo, para a maldade, mas agora vive em sacrifício, em fé, em amor e obediência a Jesus de Nazaré. É uma vida transformada, é uma vida nova, que mesmo diante da morte não se renunciou, não voltou atrás, mas seguiu olhando para Jesus. E ele, na sua morte, teve visão gloriosas, visão extraordinária, visão enorme, visão superior a tudo este mundo, sobrenatural, porque ele viu Jesus. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mesmo diante dos gritos, da fúria assassina dos inimigos religiosos, e eram homens religiosos, mas que não tinham amor. Agora aqui nós vimos o exemplo de um homem avivado, e a sua obra, o seu testemunho, o seu caráter, o seu avivamento influenciou na conversão do próprio Paulo, porque quem estava aprovando, quem estava ali vendo, quem estava testemunhando a morte de Estevão era Saulo, perseguidor da igreja, mas aquele calou fundo na sua alma, o testemunho desse homem avivado, desse homem transformado, desse diácono cheio do Espírito Santo, com certeza falou e influenciou na conversão de Saulo, que mais tarde, pelo poder do Espírito Santo, tornou-se Paulo, o pequeno, o humilhado, o servo de Jesus. Ah, meu irmão, que você seja avivado, mas o avivamento, lembra-te, passa pela transformação interior, pela conversão, passa pela libertação do eu, da vaidade, do legalismo religioso. O legalismo de que é uma coisa exterior, uma coisa só de aparência. Precisa mudar, precisa ser transformado, viver uma novidade de vida, viver em Cristo para a glória dele. Que o Senhor abençoe sua vida, que você seja um exemplo, que a sua vida seja uma testemunha viva a proclamar Jesus onde quer que você estiver. Que assim o Espírito Santo te capacite, te oriente e você e eu, nós sejamos avivados, fervorosos, dominados pela graça do Senhor. Graça redentora, transformadora, salvadora para todos sempre. Amém. Obrigado pela sua atenção e que o Espírito do Senhor Jesus realmente dê essa força, essa vida para você viver até a volta gloriosa do Senhor. Aleluia!